igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. É um motivo de muita alegria, sempre eu vou falar isso, né? Quando eu estou aqui na presença do Santo, seja adorando ali, tocando violão, cantando, ou ministrando. É um motivo de muita honra para mim poder compartilhar mais um pouco do amor de Deus. Peço que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 2. Hebreus 2. Depois de Filemão, onde a gente mostra, primeiro, mostra Hebreus 2. Amém? Hebreus 2. A partir do 1. Hebreus 2, 1. Amém? O perigo da negligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não tenhamos o que desviar. Novamente, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram. Senhor, a tua palavra não foi lida, que o Senhor torne a nossa mente cativa agora, teu Espírito, que o Senhor venha revelar aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja. E isso nós oramos a ti, agradecemos. Amém. Vamos aceitar, meus irmãos. Bom, essa passagem que eu acabei de ler, está aqui no livro de Hebreus 2, né? Lendo novamente. Portanto, convém nos atentarmos com mais diligência. O que seria mais diligência? Com mais atenção às coisas que nós temos ouvido. E muitas vezes vem palavras, né? A gente medita em um versículo da Bíblia, a gente assiste um filme, a gente ouve uma determinada canção, e muitas vezes nós passamos desapercebidos. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção a muitas vezes várias ministrações que são ministradas, louvores que são ministradas, palavras que são direcionadas pelo Senhor, e muitas vezes nós lemos um versículo e nós não damos aquela real atenção, aquele real valor. E o que eu queria dizer, meus amados irmãos, é que a palavra, o Senhor Jesus, Ele é a própria palavra, e Ele se revela na palavra, e a própria palavra nos fala que Ele é fiel, Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la. Então, quando essa palavra, ela fala que, portanto, que convém nos atentarmos com mais diligência, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido. E o que nós temos ouvido? Quais são as palavras que nós temos ouvido, escutado, né, nos dias de hoje? Quais são as palavras que têm chegado ao nosso coração? E eu quero contar um curto testemunho, né, de um filme que eu assisti no sábado. E meu pai já não assistiu esse filme. Como assistir esse filme? Eu estou aqui, meu pai estava se sentindo muito bem, né? Alguns irmãos sabem que meu pai, ele fica na missa, né? Enfim, não está se sentindo bem, mas eu creio, como o louvor que foi colocado aqui, creio que tu és a cura, me atentei àquela palavra, o louvor que está sendo declarado, sabendo que o Senhor, Ele é a cura. E aí eu estava fazendo missão na vida do meu pai, né? Na minha sogra que também estava muito bem, meu sogro também. E muitas vezes, tantas aflições que a gente tem passado, né, nos dias de hoje, mas a gente tem que se atentar ao que? A palavra que tem sido o que? Depositada, a palavra que tem sido o que? Pregada, anunciada, seja no louvor, seja no versículo que a gente lê, seja uma mensagem que a gente recebe. E
ele foi lá e falou comigo: já não assiste esse filme. Eu falei: pronto, eu vou assistir esse filme. E o nome do filme era Os Três Conselhos. E assim, quando começou o filme, teve uma mensagem, uma palavra que o rapaz, né, do filme falou. Ele falou assim: Deus, descarrega. Vou pegar agora. E no momento esse rapaz, né, esse protagonista do filme, ele estava em uma terra seca. E ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, e ele falou assim: Deus, o Senhor disse que era o filme nordestino, né, que se eu me esforçasse, que se nós nos esforçássemos, o Senhor ia de nos ajudar. E aí, eu peguei assim, eu falei: meu pai, eu já recebi, antes de eu terminar de assistir o filme, eu já entendi o que o Senhor vai falar para mim. E o filme não é um filme cristão, mas essa palavra que esse rapaz falou me trouxe ao livro de Josué. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Josué. Primeiro Josué 1:9. Primeiro capítulo, né? Josué 1:9. Josué 1:9. Amém? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. Quem está precisando aqui de bom ânimo? Eu estou precisando de bom ânimo. Eu preciso de uma boa palavra. Eu estou precisando de um renovo. Porque os dias que nós temos vivido são dias de quê? De aflição. São dias de luta. Mas se eu me atentar ao que eu tenho escutado, como está escrito em Hebreus 2, ele atenta ao que tem ouvido, atenta ao que tem escutado. Então, se o Senhor me falou aqui para eu me esforçar e eu ter de bom ânimo que Ele me ajudaria, meu irmão, nada é impossível para nós. Qual é o problema que nós temos, por maior que seja esse problema, que Deus não possa resolver? O nosso Deus, Ele é expert em solucionar problemas. Ele é o Criador do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sabe que nós precisamos desistir. Ele bem sabe que nós precisamos comer, nos alimentar, pagar as nossas contas, ouvir a nossa família na presença do Senhor. Não é verdade? Viver dias de paz, de abundância, né? De bonança, de tranquilidade, saúde. Não é verdade? Deus, Ele é o nosso Criador. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe tudo aquilo que tira a nossa concentração, tudo aquilo que nos tira, né, do nosso equilíbrio, tudo aquilo que mexe com o nosso emocional. Deus sabe. Mas Ele está me dizendo aqui para que eu possa me atentar ao que eu tenho escutado, para eu me atentar e prestar atenção com diligência ao que tenho ouvido. E muitas vezes nós nos vemos perdidos nas situações porque nós esquecemos do que está escrito. Nós esquecemos das promessas. Nós esquecemos dos livramentos. Nós esquecemos do esforço, do ter bom ânimo. E aí eu parei e vi naquele momento quando eu olhei e eu vi que eu estava meio cabisbaixo, estava meio desanimado, e o Senhor falou: ei, Giana, e o filme?
esforça-te. Porque o Senhor, se eu me esforçar, o Senhor falou que o Senhor ia me ajudar. Eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer para Deus ajudar? Me esforçar. A palavra, ela não precisa florear muito, na verdade. A palavra é uma só. Ele está dizendo, se você se esforçar, esforça-te e tem de bom. Eu sou contigo. Eu te ajudarei por onde quer que fores, por onde quer que andares, por qualquer que seja a sua dificuldade, a sua ansiedade. Ele está dizendo, eu sou contigo. E qual é a área da nossa vida que nós temos ansiado, que nós temos colocado diante do Senhor? Seja um relacionamento, seja a instituição de um relacionamento, a conquista de um varão, de um valor, a libertação de um filho, a conquista de uma casa, não é verdade? A conquista de uma nova comunhão com Deus. Qual é? O que é que a gente tem precisado? O que é que a gente tem ansiado? O Senhor está dizendo aqui que se nós nos atentarmos àquilo que nós temos escutado, o Senhor, Ele será conosco. E tem uma observação, é que para que nós não devemos desviar. Porque quando a gente deixa de se atentar, quando a gente deixa de prestar atenção, de viver a palavra, a gente começa a esmorecer. Quando a gente deixa de acreditar nas promessas, a gente deixa de agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala que a fé é o fim e fundamento das coisas impossíveis, mas é aquilo que nós esperamos. A fé é a certeza do impossível. E para a área das nossas vidas, nós precisamos ter fé. Qual a área da sua vida que você precisa ter fé? Qual a área da sua vida que precisa ser avivada? Qual a esperança que você precisa ter? Ele, o Deus de esperança, está aqui para renovar a sua esperança, para renovar a minha esperança. E qual é a sua esperança, meus amados irmãos? Qual é a esperança que você tem de perder um dia um ente querido? Continua, permanece. De ver o filho transformado, liberto das drogas, liberto da prostituição? Continua acreditando. De ver o pai liberto do alcoolismo? Continua acreditando. Continua acreditando. De ver o filho transformado com um varão perfeito? Continua acreditando. Continua acreditando. De ver as finanças organizadas, quitadas? Continua acreditando. Só não pode deixar de acreditar, meus amados irmãos. Porque quando a gente deixa de acreditar, automaticamente vem o quê? A falta da fé. Porque a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mesmo sem ver, Pai, eu vou continuar aqui acreditando que a minha família vai ser transformada. Mesmo vendo essas cadeiras vazias, eu vou continuar acreditando que eu ainda verei essas cadeiras todas cheias. Por mais que eu não veja com os meus olhos carnais, com os meus olhos espirituais, eu vejo cada família representada aqui neste lugar. Fé. Temos que profetizar e trazer à nossa memória o que nos traz esperança, meus irmãos. Porque nós temos vivido dias maus e a gente fica o que precisa bitolado com tanta coisa mal. Eu particularmente já deixei de assistir muito jornal. Só passa miséria. Quero ver miséria. E aí muitas vezes a gente está tão atolado em coisas, vendo tantas mensagens ruins, que você começa a achar que tudo é ruim. Aí muitas vezes eu não gosto de assistir muito em filme de ação, já assisti, né? Mas hoje em dia tem esse filme de muito tiro. Para que eu vou ficar vendo tiro? No meu cotidiano eu vejo isso. Pelo menos eu já vou. Eu falei, não vou ficar assistindo esse negócio não, porque isso aqui é o que eu vejo, né? Que eu vejo no meu cotidiano, então vou deixar para ir aqui coisas boas, tá entendendo? Para a minha vida. E assim nós temos que fazer o que? Trazendo à nossa memória aquilo que nos traz o que? Esperança. O que é bom, o que
É nisso que a gente tem que pensar. E assim, se atentar a tudo aquilo que, a cada palavra que a gente recebeu, que a gente possa guardar, que a gente possa ruminar essas palavras. Porque quando a gente sempre rememora a palavra, quando vem o momento da aflição, da dificuldade, a gente vai lembrar daquela palavra. A gente vai lembrar daquela promessa. Por mais que o panorama diga que não, mas o Senhor falou. Aquele dia, aí você vai lembrar da data, daquele dia, daquele momento que Deus falou com você, através daquela canção, através daquele louvor. E aí Deus vai fazer o quê? Vai te avivar. Aí você vai conversar com o irmão, ele estava conversando com o irmão, né? Ele falando, né? Conversando com ele assim, sobre algumas coisas, né? Sobre algumas dificuldades, né? Que a gente enfrenta, né? E aí foi incrível, né? E ele começou a falar comigo assim. E ele falou, puxa, Januário, eu vejo todas essas dificuldades, mas eu me lembro que o Senhor é comigo. Eu falei, meu Deus. Porque muitas vezes quando a gente vê tantas dificuldades acontecer, a gente esquece, a gente se desespera. E a gente esquece que a gente tem um Deus gigante, um Deus grandão, que pode resolver todos os nossos problemas, e a gente está o quê? Se desesperando, tentando resolver com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios braços. E aí, quando ele falou isso, eu falei, amém, não entendi. Aí, no instante, veio o irmão, mandou uma mensagem para mim. Aí, confirmou que ele tinha acabado de falar. Eu falei, meu Deus, é verdade, eu tenho que descansar porque o Senhor é comigo. Por mais que eu não veja aonde o Senhor vai me levar, eu sei que o Senhor é comigo. E é essa certeza que nós temos que ter. E muitas vezes a gente tem que prestar atenção aos simples detalhes. Em tudo, irmãos. Em tudo. Seja na natureza, né? Seja em uma criança, enfim, seja em qualquer coisa. Como eu citei, né, a questão desse filme. E eu não sou esse tipo de ficar assistindo filme, né? Porque eu acho que tipo, assim, o tempo que eu estou assistindo filme, eu sempre falo assim, sei lá, 2 horas que eu assistindo filme, eu poderia estar aprendendo muitas coisas. Hoje eu penso assim. Mas eu falo assim, eu tenho que assistir um filme que realmente me traga algum aprendizado para a minha vida, né? E aí quando eu vi, eu falo assim, esse conselho, eu gosto de assistir esse filme. E era curtinho, irmãos. E aí, nos primeiros minutos do filme, o Senhor já me deu uma palavra-chave. Entende? Aí eu atentei a palavra. Então, assim como foi no momento do louvor, quando Ed ministrou o louvor da canção, eu falei, atentei a palavra da cura. Está entendendo? E assim é, de tudo aquilo que eu tenho ministrado neste momento aqui, não significa que é tudo para você. Porque muitas vezes, talvez, tudo que eu estou falando aqui não conecte com todo momento que você está vivendo, mas alguma coisa do que eu falei aqui pode fazer sentido para a sua vida. E é nisso que você tem que pegar o quê? A chave. Porque quando existem ministrações que Deus vai falar diretamente, isso parece que muitas vezes que a ministração foi feita para você. Eu já vivi isso, né? E parece que Deus está falando com você, sempre foi ministrado para você. Né? Porque Deus ali quer falar de extremamente com você, mas muitas vezes um único detalhe, Deus pode falar. E um simples gesto, uma simples atitude, Deus pode ministrar ao seu coração. Eu peço que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, 9. Amém? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua mão ao faminto, olha para cá, esse é o exemplo. E se abrires a tua mão ao faminto, e se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente,
e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das culturas e restaurador de feridas para morrer. O que essa palavra está dizendo? É uma simples atitude. Repartir é uma simples atitude. Mas se a gente fosse atentar, repartir o pão. Olha o que o Senhor está falando aqui. Que a nossa luz é o quê? Romperá. Que os nossos ossos o quê? Se fortificarão. Existe uma promessa, existe uma bênção para cada atitude que nós temos que tomar. Cada atitude que você fizer do reino de Deus gerará uma consequência. Então, o que é que nós temos plantado para vivermos essas promessas? Porque o Senhor ele é fiel para cumprir a palavra dele. A palavra dele fala, ele vela pela palavra dele para cumprir, porque ele é a própria palavra. Então tudo que está escrito aqui é a verdade. Mas muitas vezes a gente só acha que acontece na vida do outro. Muitas vezes a gente ouve uma palavra dessa e a gente não toma para si. A gente acha que só vai acontecer na vida do outro, mas não. Essa palavra o Senhor deixou para toda a humanidade, para todos nós. Nós só precisamos o quê? Desatentar com diligência, com atenção, para a promessa, para todas as palavras que o Senhor falou, que seriam as bênçãos que foram colocadas sobre nossas vidas, assim como no próprio livro de Hebreus, né, no capítulo 12, que ele está chamando a atenção. Opa, a gente viu tudo que aconteceu, está dizendo aqui, tudo que aconteceu, tudo aquilo que Deus, né, falou através de Jerusalém, né, tudo aquilo que foi profetizado, né, de juízo, aconteceu. Ele vai dizer, aconteceu, a gente tem que na Bíblia que aconteceu. Na verdade, o povo do Egito foi destruído, foi destruído. Foram os Senaqueribe, né? Foram os filisteus, os assírios. A gente viu os persas e todos aqueles que perseguiram o Evangelho, enfim. A gente viu que o juízo do Senhor ele aconteceu. E aí a Bíblia vai nos chama a atenção que se isso aconteceu, que as coisas boas elas não irão acontecer na vida daquele que crê, na vida daquele que está com a sua vida depositada no altar, na presença do Senhor, ele irá acontecer sim. A gente só precisa o quê? Nos atentar e o quê? Prestar atenção. Não é verdade? E tomar posse. Se o Senhor falou que nada é impossível para mim, nada é impossível para mim. Se o Senhor falou que eu em minha casa serviria ao Senhor, eu em minha casa serviria ao Senhor. Se o Senhor falou que o Senhor fez moradas lá no céu, e que já tinha uma casa preparada para mim, eu vou habitar nesta casa. Certeza, irmão. Se o Senhor falou que eu seria como um manancial, como um rio de águas, eu serei um manancial. Se o Senhor falou que eu teria para dar e não para emprestar, eu terei para dar e não para dar e não para tomar emprestado. Se o Senhor falou que eu curaria, eu curarei. Se o Senhor falou que eu expulsaria demônios, eu expulsarei. Se o Senhor falou que eu faria paralítico andar, eu farei paralítico andar. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que crer nessa palavra. Nós temos que crer, acreditar nessa mensagem. Porque o Evangelho é poder, transformação
na vida de todo aquele que crê. Se não há transformação, não é vida. E muitas vezes nós tentamos nos convencer. E o que mais tem é convencidos do que convertidos. É o que a gente faz em Jesus. Porque mediante ao primeiro sinal de descontrole, de não ter o controle na mão, aí vem o desespero, ou aí age como se nunca tivesse sido, esquece dos princípios, esquece de que tem Deus, esquece do temor. Ele está dizendo aqui, ó, se tirar, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, mas na condição, se tirares do meio de ti o jugo, olha a condição, se tirares do meio de ti o jugo, o juiz é o Senhor, irmão. Pecador, falho, todos nós somos. Todos. A palavra fala que todos foram destituídos da graça. Aqui não existe maior e menor, todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo. Então existe o que? Uma condição. Qual é a condição? Ó, então clamarás a mim e o Senhor o quê? Responderá. Se gritares, se você gritar gritando, Senhor, ele dirá, eis-me aqui, ó, gritar a Deus, ó, Deus só falou, eu sou soberano, ele vai dizer, ó, se clamares a mim, se gritar, olha, está dizendo gritar, quem gosta de ser gritado aqui? Me diga aí, eu não gosto. Quem gosta de ser gritado aqui? Tem alguém que gosta de ser gritado? Eu tinha que gritar você, eu gosto de ser gritado, mas olha o que Deus vai dizer, se você gritar, eu tirei esse aqui. Mas existe a condição que, se tirares de meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar igualmente, existe uma condição. Existe uma condição para que o Senhor possa nos ouvir. Porque os ouvidos de Deus estão tapados para ouvir o nosso clamor e ouvir a nossa oração? Não está. Não está tapado. No próprio capítulo 58, a palavra fala no capítulo 1, no versículo 1, capítulo 58, fala: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz com a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Meu irmão, o que ele está falando aqui? Se existir pecado, a gente tem que anunciar o pecado. Se a gente vê que o teu irmão está dizendo aqui que anunciar o pecado, chegar aqui a cochichar no ouvido do irmão, ou do outro irmão, ou julgar o que ele fez, não. Não, clame em alta voz, anuncia o irmão, não tira o irmão, se você está fazendo aqui é errado. Meu irmão, vou te ajudar aqui na oração, para que o Senhor possa te fortalecer, para que você não venha cometer isso. A Bíblia está o tempo todo que nos ensinando, a Bíblia está o tempo todo que nos advertindo. E a palavra fala no capítulo 61, ainda em Isaías, né? A palavra fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes. A palavra está dizendo isso. O que é que eu tinha acabado anteriormente de falar? Se Deus disse que você curaria, meu irmão, é porque você vai curar. A gente só não vai curar se a gente não acreditar. Se a gente não se atentar à mensagem que está escrita. Se a gente não colocar o que em prática, os ensinamentos, aí nada vai acontecer, meus irmãos. Nada vai acontecer se a gente não acreditar. Continuando também aqui,
No capítulo Isaías também, Isaías 56:6. A palavra fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O tempo de buscar, o tempo é agora. Se nós temos a oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor, buscando ao Senhor, enquanto nós podemos achar que nós possamos viver isso com verdade. 56:6, Isaías 56:6. Não? Cadê? Peraí. Perdão, 55:6, desculpa. 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Amém? Pronto, me perdoe, viu? Me perdoe. Parece que os irmãos a gente vai passear um pouquinho hoje, rapidão, viu? E daqui a pouco já está terminando por causa do horário. A gente vai abrir para 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo. 3. 2 Timóteo 3, amém? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que é que nós temos vivido hoje? Há quantos mil anos a Bíblia ela foi escrita, irmãos? E a palavra ela continua sendo o quê? Atual. E o que é que a gente faz com cuidado? Agora que a palavra fala no livro de Hebreus, para que a gente tenha o cuidado. Se a gente for ler de novo Hebreus 2, ele fala assim, ó, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós não venhamos o quê? Nós venhamos nos desviarmos dela, para que a gente não venha o quê? Se desviar daquilo que nós temos o quê? Escutado. Então, quando a palavra do Senhor, ela fala conosco aqui, que no final dos tempos haveriam o quê? Homens amantes de si mesmos, né, presunçosos, né, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor ao próximo, mais amantes dos prazeres do que amantes do Senhor Jesus, né, de amar a Deus, ama mais o prazer do que propriamente Deus. Aí o Senhor está falando que tendo a aparência de piedade, mas sendo ingratos, né, enfim. Aí ele fala que deixe a paz. Ou seja, porque o Senhor sabe que se nós andarmos ao lado de pessoas que não professam a mesma fé que nós professamos, irmão, é mais fácil ele te tirar da posição do que você coloca ele na posição. Então muitas vezes a gente tem que ter o que? A sabedoria. Tinha um momento, só para encerrar aqui, tinha um momento no trabalho que existiam várias pessoas, né? Enfim, né? Você no meio de pessoas que não professam a fé cristã. Então imagine, eram, sabe, só palavras de baixo calão, conversas realmente que não edificavam mesmo. E me colocaram, né? Porque existia uma posição no trabalho, eu fiquei sentado no meio daquelas pessoas, né? E aí eu falei assim para a minha supervisora, eu falei, por favor, tire deste lugar, porque os meus ouvidos são santos. Porque eu não posso escutar esse tipo de conversa, essas falácias. E aí ela começou a dar risada, eu falei, os meus ouvidos são santos, eu preciso da nossa descendente. Porque aquilo não está fazendo bem para a minha alma. Então, o que o Senhor a todo tempo está me chamando
para que a gente possa ser irrepreensível em todo momento, em todo tempo, para que a gente se atente a cada conselho que o Senhor nos dá aqui nessa palavra aqui. O maior beneficiado é para nós somos os maiores beneficiados. Quando o Senhor vem e derrama essa palavra sobre nossas vidas, quando Ele nos aconselha, por mais que às vezes a gente não queira, não é verdade? Porque muitas vezes a gente tem outras vontades, porque existe uma guerra, né, entre o nosso espírito, a nossa carne, existe uma batalha. Muitas vezes a gente não está a fim de ler a Bíblia, isso é natural, é normal, mas aí vamos ler a Bíblia, mesmo sem coragem. Porque a gente sabe que se a gente ler a Bíblia, a gente está fortalecendo o quê? O nosso espírito, que a gente está fazendo o quê? Mortificando a nossa carne. E aí o Senhor falou que, examina as Escrituras, medita nela de dia e de noite, o Senhor está o quê? Nos aconselhando. Porque isso vai fazer bem para quê? Para a nossa alma. Deus, Ele está no seu trono, no seu sublime trono, sendo adorado constantemente. Eu não sei se é mais 24 horas no céu, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Mas se a gente for levar a nossa analogia do nosso tempo, 24 horas você está sendo adorado a todo tempo. Então, de verdade, será que Deus precisa da minha adoração? Deus é Deus, Ele está sendo adorado, os anjos lá, os anciãos estão adorando Ele a todo tempo. Toda a criação adora a Deus, o vento adora a Deus, o sol, os astros, tudo adora a Deus. A natureza, as plantas, as águas, os céus, enfim, todo o mar, tudo adora a Deus. E aí Deus vem com todo cuidado, com todo amor, né? Querendo ter uma comunhão, querendo ter uma relação, porque o nosso pecado, né, o pecado adâmico, nos destruiu, né? Nos tirou, né, do estado, né, da comunhão, da aliança. E aí Deus vai fazer o quê? E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com todo amor, para quê? Para ter um relacionamento, né? Quando o homem pecou, quem se escondeu? Adão fez o quê? Adão e Eva fez o quê? Se escondeu. Não foi Deus que se escondeu, que não vou sair aqui da sua presença, não. O Senhor veio o quê? Mesmo sabendo que ele tinha pecado, o Senhor veio o quê? Procurar. O Senhor nos procurou. E Ele continua o quê? A nos procurar. Começa a palavra, entregando o Senhor Jesus Cristo e falando, meu filho, medita nesse livro de dia e de noite. Me busca, olha, presta atenção, se atenta a tudo aquilo que você tem escutado, porque buscar o Senhor, onde se pode o quê? Achar. Quando vier o tempo da perseguição, irmão, a gente não precisa ir longe. Existem países que a Bíblia é proibida. Não é verdade? Que muitas vezes tem uma página que tem que dividir a Bíblia em páginas. Porque se for pego com a Bíblia, tem a Bíblia sem falha. E aí muitas vezes a gente tem o que é essa rica oportunidade. Enquanto se pode achar, hoje nós podemos achar. Nós temos o impedimento de vir cultuar. Não, graças a Deus nós vivemos em um país laico, na verdade, um Estado é laico. Então nós temos o que? A liberdade de professar a nossa fé. Mas muitos dos nossos irmãos não têm essa liberdade. Então se nós temos essa liberdade, busca enquanto se pode achar. Então esse é o momento que nós podemos achar, que nós possamos o quê? Buscar. Porque quando vier o tempo da perseguição, sempre nós estaremos se lá, né? Porque nós não sabemos. Meu irmão, a gente vai ter o quê? A gente leu a Bíblia várias vezes. Senhor, a tua palavra, que a tua palavra já veio aqui no meu coração, a tua palavra já está gravada no meu coração. Quando vier a aflição, vier a perseguição, a gente vai ter que guardar com quê? Com a palavra gravada nas nossas mentes. E aí quando vier uma situação dificultosa, que a gente for confrontado, na verdade a gente precisa alguém vir desesperado, precisa de uma palavra, não tem uma Bíblia na mão, a gente está com a palavra hoje na nossa mente. Amém? Até aqui me ajudou o Senhor, que o Senhor Jesus continue abençoando amados irmãos, tá bom? Que o Senhor continue, né, direcionando, né, cada coração, cada vida, que nós possamos continuar buscando a face do Senhor, dentro de tempo e fora de tempo, porque nós sabemos que os dias são maus, os dias são trabalhosos, sim, mas sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E o Senhor já nos fez vencedor, porque Ele já venceu na cruz. Ele venceu toda a eternidade, Ele venceu toda a apatia, toda a frieza, toda a escassez. O Senhor, Ele é conosco.
que nós possamos acreditar tão somente que o Senhor fará infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o Senhor é aquele que tem sonhos lindos, e Ele é um expert também em realizar sonhos. O que Deus mais quer é realizar os seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, soberano eterno Pai, diante da tua presença, convidamos e permanecemos. Deus eterno, nós estamos aqui apresentando, ó Pai, cada casa, Deus eterno, representada por essa chave, Pai, cada família representada neste lugar. Deus eterno, que o Senhor, autoridade, cada teu santo nome, venha repreender, venha neutralizar e paralisar, ó Deus eterno, todo qualquer tipo de influência maligna sobre o lado dos seus filhos, ó Deus eterno. Que o Senhor possa trazer a tua paz, que o Senhor possa trazer a tua cura, que o Senhor possa trazer, ó Deus eterno, o teu refrigério, que o Senhor possa trazer a tua libertação, ó Deus eterno, pois nós não aceitamos, ó Pai, nenhum espírito maligno, meu Pai, em nossos lares, meu Pai. A nossa casa é a tua habitação, Deus eterno, a habitação do teu espírito e a habitação da tua presença, Deus eterno. Assim como aquele sangue, meu Pai, foi aspergido, meu Pai, sobre os umbrais das casas, Deus eterno, naquele tempo que o povo estava no Egito, e o mal não pode adentrar, meu Pai, a casa dos seus filhos. Assim, meu Pai, nós fazemos menção a esta palavra, ó Deus eterno, e nós acreditamos tão somente que o Senhor é fiel, Deus meu, para cumprir as tuas palavras, Deus eterno, assim como o Senhor foi lá no Egito, que o Senhor seja também, meu Pai, sobre nossas casas, Deus eterno, sobre os umbrais de cada casa representada neste lugar, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, meu Pai, que o Senhor traga transformação, meu Pai, que o Senhor venha abrir as portas de emprego, Deus eterno, para aqueles que ainda não têm emprego, meu Pai, que o Senhor possa trazer sustento para os seus filhos, ó Deus eterno, que o Senhor possa trazer móveis novos, ó Deus eterno, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer integridade, bondade, meu Pai, alegria, Deus eterno, sobre este lar, que eles possam sentir prazer, que eles possam se regozijar, ó Deus eterno, que está na presença dos seus filhos, ó Deus eterno, que está na sua casa, meu Pai, porque eu sei que muitas vezes ficam tristes, meu Pai, estão no trabalho, muitas vezes ficam no trabalho, Deus eterno, e ficam pensando, triste, como é que vai ser de voltar para casa, encontrar um lar desorganizado, encontrar contenda, briga. Nós repreendemos, nós amarramos, nós neutralizamos, ó Deus eterno, porque quando chegar no lado dele, ele vai ver a paz, ele vai ver a graça, Deus eterno, ele vai ver a tua presença, meu Pai, sendo operada naquele lugar. Nós cremos difícil, meu Pai, pois sabemos que o Senhor é fiel para cumprir, meu Pai, as suas palavras, e nós profetizamos que este lar é um pedaço do céu, é um pedaço do céu. Nós profetizamos a tua paz neste lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos aproveitar para pedir amor para as pessoas que estão doentes na igreja. Pai Santo e querido, nós te bendecemos, meu Pai, em concordância com foi já orado, meu Pai. Nós te pedimos agora, visita, meu Pai, seus filhos, tuas filhas, meu Pai, que estão enfermos na tua casa, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre ele a unção de cura, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, se é o pecado, que o Senhor venha, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, trazer o perdão, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, meu Pai, apresentamos a vida do Senhor Josué, apresentamos a vida, meu Pai, do Senhor Antônio, apresentamos a vida, meu Pai, do Pai, do nosso obreiro de Javan, a mãe da nossa obreira, meu Pai, Adriana. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, um filho, meu Pai, Mateus, um filho, meu Pai, da nossa obreira, meu Pai, Darlange, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos veja a tua cura, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, meu Pai, nos garante, meu Pai, e nós cremos na tua palavra, meu Pai, que o Senhor já levou sobre si, meu Pai, todas as enfermidades, que pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, meu Pai, e nós ministramos agora, meu Pai, a cura nessas pessoas,
conforme Mateus 18, 19, tenhamos na terra e no céu este clamor para a glória e honra do Senhor Jesus. E a igreja amada santa diz: amém. Glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe a nossa casa, a nossa família, que haja paz no nosso lar, que haja, como foi assim orado aqui, integridade no nosso lar, que haja harmonia em nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor que excede todo entendimento, seja com todos nós, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos leve em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê de paz, um sono reparador, e que dia de amanhã seja de bênção na nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde os nossos parentes, aqueles que estão na festa, que ainda não te conhecem, mas que o Senhor resgate para eles. Que seja o último ano que eles tenham, meu Pai, eles desejam ir para a festa. E que o Senhor, meu Pai, com a tua misericórdia, nem permita que eles vão, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos paz nessa festa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus, nós somos um só em ti, Senhor. Para teu